Olá, tudo bem? Nós estamos meditando na Bíblia em ordem cronológica. Significa dizer que nós estamos seguindo a ordem dos fatos, salteando os livros, mas seguindo uma cronologia. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 9 de Lucas, a partir do 37. Começamos e entramos um pouco nessa parte daquele homem que tinha um filho lunático, possesso por um espírito que ele levou os discípulos, nenhum deles puderam expulsar. Vamos começar a partir do 37. Se você gosta do conteúdo, dê o seu gosto, partilhe com outras pessoas, incentive elas a ler a Bíblia junto conosco, tá bom? Vamos pedir a direção? Meu Deus, obrigado por mais uma vez aqui estarmos e podermos meditar na Tua Palavra, aprofundarmos no Teu Espírito e queremos ter mais da Tua presença. Por isso, fale conosco, abrindo o nosso entendimento, mostrando o que o Senhor quer através de nós, através da Tua Palavra para nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Lucas 9:37 diz: E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho. Então, esse homem, esse pai, ele tinha esse único filho. Não fala sobre a esposa dele, mas fala dele. E ele foi buscar Jesus, pediu para que Jesus o olhasse. 39. Eis que um espírito o toma e de repente clama e o despedaça até espumar e só o larga depois de o ter quebrantado. Então, é nesse exato momento em que você vê que uma pessoa, um ser humano, perde completamente a imagem e semelhança de Deus. Os homens, os seres humanos, foram criados à imagem e semelhança de Deus, por um pouco menor do que Deus. Então, quando o mal ele possui a vida de uma pessoa, ele atua na vida de uma pessoa, é com o objetivo de destruir a imagem e semelhança de Deus. Então a pessoa passa a refletir a imagem e semelhança da destruição, do ódio, da mágoa, de toda aquela vida de sofrimento, porque o diabo leva isso com ele, né? No 40, e roguei aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. Eles já haviam feito isso antes, né? Eles já haviam expulsado muitos demônios, mas infelizmente agora nessa ocasião eles não conseguiram. Nós vamos entender mais tarde. No 41. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco? E vós sofrereis. Trazei-mo aqui o teu filho. Então, ele chamou toda aquela geração de incrédula e perversa. Poderia ser hoje também a mesma coisa. Quando a pessoa, por exemplo, ela diz ser vítima de uma bruxaria, ou da inveja, ou de um mal que alguém faça contra ela, mas ela não crê que possa ser livre. Então, ela também está sendo incrédula. Podemos ser incrédulos também nos dias de hoje, né? E diz: até quando estarei convosco? Ele nos deu o poder dele, que é o Espírito Santo. No 42. E quando ainda vinha chegando, o demônio o derrubou e convulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e entregou ao seu pai. Entregou o pai curado, livre, liberto daquele espírito. Porque é isso que acontece quando nós temos um encontro com a verdade. A verdade, ela nos liberta por completo. Por exemplo, eu já vi várias pessoas dando testemunho, dizendo que elas falaram com o diabo um dia, dizendo: olha, a partir de hoje, diabo, não terá mais nenhum poder sobre a minha vida. E aí acabou. O mal sai e aquela pessoa nunca mais ela é possessa, mas no entanto, ela não pode ficar vazia, ela precisa ser preenchida com o Espírito Santo. E continua no 43. E todos pasmavam da majestade de Deus. E maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Ponde vós essas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Então Jesus dizia que ele teria que ser crucificado, né? Aí no 45. Mas eles não entendiam esta palavra, que lhes era encoberta, para que não a compreendesse, e temiam interrogá-lo acerca desta palavra. Por isso, há coisas na Bíblia que nós lemos que por vezes não entendemos naquele momento. Quantas vezes eu estou lendo, tem coisas que para mim não me faz sentido, ou eu não entendi, mas eu continuo lendo porque eu não posso parar por causa disso, né?
ou nem desanimar de ler a Bíblia porque eu não entendi. E muitas pessoas, elas começam a ler a Bíblia e desanimam justamente por isso, porque elas não entendem o que estão lendo. E é natural. Mas conforme você vai se entregando para Deus e querendo descobrir mais de Deus, querendo beber mais dessa fonte, descobrir mais da verdade, você vai começar a entender sozinho, sem que ninguém te explique. Então, assim também era com eles naquele momento, a palavra estava encoberta, eles não estavam entendendo o que Jesus falava, né? Mas mais tarde vieram entender. Às vezes eu venho numa passagem e aquela passagem que um dia nunca falou nada comigo, ela me desperta o entendimento. Então, a palavra de Deus, ela é viva e ela tem espírito. E ela produz naqueles que ouvem, naqueles que leem, ouvem, vida. Continuando no 46. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou o menino, pô-lo junto a si. Nós vemos isso em outra passagem, né? Quer dizer, a discussão deles era para saber quem iria mandar um no outro. A discussão deles não era porque não podemos nós expulsar aquele demônio. Qual a razão, né? Talvez até aqueles 3 discípulos que subiram com Jesus ao monte, eles disseram, olha, se alguém vai ficar na liderança, deve ser um de nós 3. E Pedro estava no meio, né? Pedro era o mais velho. E aí diz assim, no 48, e disse-lhes, qualquer que receber este menino, em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me receber a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo será grande. Então, quer dizer, para ser grande no reino de Deus é preciso ser o menor. Para que você seja o que manda, seja o que mais vai servir. Então, é o contrário desse mundo, que quem tem dinheiro tem poder, então ele manda e todos têm que se submeter a ele. No reino de Deus não, é o contrário. Quanto mais uma pessoa está em destaque, ela deve então ser cada vez mais e mais serva. Então quer dizer, quando ele falou do menino, ele falou da inocência, né? Quando ele segurou a criança no colo, ele quis mostrar para os discípulos que eles deveriam ter aquela mesma inocência que aquela criança. Por exemplo, eles discutiam para saber quem iria mandar, mas aquela criança não tinha essa preocupação. Foi para o colo do Senhor Jesus. E aqui uma evidência muito forte é que Jesus era uma pessoa muito amável. Tanto amável que as mulheres estavam próximas dele, não era normal isso naquela época, na cultura da época, e as crianças também tinham um carinho muito especial por ele. No 49, e respondendo João disse, mestre, vimos um que em teu nome expulsa os demônios e lhe proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhe disse, não o proibais, porque quem não é contra nós, é por nós. Então quer dizer, Jesus afirmou que aquele rapaz que expulsou demônios em nome de Jesus não estava contra ele, estava a favor dele, né? Fez isso porque creu. No 51. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. O comentário diz assim, o firme propósito. O Redentor sabia que o tempo da sua morte se aproximava, porém isso não enfraquecia. O Senhor Jesus escolheu cumprir a sua missão, estava disposto a fazer todo o sacrifício que o Pai lhe havia proposto. Sua convicção o conduzia rumo a Jerusalém, mesmo sabendo que lá enfrentaria perseguições e martírio. O que dava forças ao Salvador era o resultado final, isto é, agradar sobremaneira o Altíssimo. Ademais, ele não focava na morte, mas na sua ressurreição e na vitória que a sua obra proporcionaria ao ser humano. Até porque a dor do sacrifício, ela é momentânea. A alegria, o gozo de você ser galardoado por Deus é uma alegria completa. 52. E mandou mensageiros adiante de si, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também o fez? Eles não puderam expulsar um demônio
e agora eles estão revoltados pedindo que desça fogo do céu. Para você ver como que é variável a situação das pessoas quando ainda não nasceram de Deus, né? E a infantilidade, que eu também tenho na fé, né? Tem tantas coisas que eu ainda faço que não é legal, mas tem tantas coisas que eu fazia antigamente e que hoje eu olho para trás, vejo as atitudes que eu tinha, pensamentos, maneiras de ser, de fazer, que eu falo, meu Deus, como eu era criança, mas hoje eu amadureci, quer dizer, eu tô em construção. Eu acredito que você também. E graças a Deus, porque Deus tem me ensinado, né? Quando você pede para Deus paciência, Ele vai mandar pessoas para você treinar sua paciência. É como lutar artes marciais, né? Ninguém aprende lendo um livro, você vai aprender apanhando, batendo. Assim é a vida. Você quer ter paciência, vai aprender com o impaciente. Você quer aprender a lidar com as pessoas, Deus vai mandar pessoas complicadas para você poder aprender com elas. É isso. O comentário fala assim, ó, que desça fogo do céu. Judeus e samaritanos eram rivais desde os tempos da divisão do reino de Salomão. Por isso aquela aldeia não recebeu o Senhor Jesus e os seus discípulos. Contudo, essa hostilidade não era justificativa para que Tiago e João desejassem a destruição daquelas pessoas. A preocupação desses dois discípulos com a obra de Deus era meramente carnal, pois o real desejo deles era se vingar dos samaritanos que não os receberam com hospitalidade. Contudo, somente o Altíssimo pertence à reprovação e à vingança dos insultos e dos pecados cometidos contra ele. Não cabe ao servo contender para defender nem mesmo a sua própria honra, quanto mais a honra do Todo-Poderoso. Eles não receberam Jesus. E quantas pessoas ouvem falar de Jesus, mas preferem seguir seus próprios caminhos e ignoram Jesus, né? Rejeitam a salvação. Mas esse povo rejeitou Jesus, mas mais tarde teriam outra oportunidade, né? Mas eu penso isso também na evangelização. Quantas pessoas saem para evangelizar, falar de Jesus nas ruas e são rejeitados, né? As pessoas rejeitam o seu convite, rejeitam o seu testemunho, rejeitam que você fale de Jesus. Mas se até o próprio Senhor Jesus passou por isso, nós não vamos passar também? Vamos, com certeza. 55. Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse, vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e foram para outra aldeia. O comentário diz, não sabeis de que espírito sois. A repreensão do Senhor Jesus a João e a Tiago expunha que eles nem sequer haviam entendido o propósito para o qual foram escolhidos. Os discípulos estavam incumbidos da responsabilidade de ajudar as pessoas a reconhecerem e se arrependerem de seus pecados. No entanto, eles propuseram ao Messias que aqueles samaritanos fossem fulminados. Se o próprio Senhor Jesus não havia vindo para destruir os pecadores, mas para salvá-los, como servo seu podia ter tal pensamento? O Altíssimo aprova o zelo pela sua obra, mas reprova atitudes equivocadas que invalidam o sacrifício do seu Filho. Isso porque, ao invés de produzir salvação, gera ainda mais afastamento e até a ruína daqueles que ele desejava salvar. E vamos lá pensar, né? Jesus não os condenou, muito pelo contrário, Jesus disciplinou, né? Os corrigiu naquilo que eles estavam falando, como eles não sabiam que estavam falando, ou qual o propósito que eles tinham. Natural, eles eram homens pescadores, né? Eles não tinham uma formação teológica, né? Eles não sabiam da palavra, então, e nem tinham o Espírito Santo. Eram homens comuns. E Jesus quis discipliná-los, doutriná-los, né? Discipulá-los. E foi o que Jesus fez, né? Jesus não julgou, não os condenou por isso. Pelo contrário, ensinou. E qual é a diferença? É que eles eram humildes para aprender, né? Abaixar a cabeça na hora da correção. Há pessoas que elas não querem ser corrigidas, que elas não querem ouvir que elas estão erradas, elas querem continuar fazendo o errado e que todos aprovem e aplaudam a ela, né?
A consciência cauterizada faz isso, faz a pessoa querer aplausos pelo pecado que ela cometeu, pelo erro que ela faz, né? Ela não quer ser corrigida e nem quer ser que ninguém a condene. Por isso que tem muitas pessoas que hoje rejeitam a palavra de Deus, porque elas já não aceitam, elas não querem ser condenadas pela palavra de Deus. Mas, infelizmente, é a realidade que temos vivido hoje. E aí, no 57, aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhes disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Disse-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O comentário: seguir-te-ei. Era excelente o desejo deste homem de seguir o Senhor Jesus, porém o mestre não foi tocado pelas palavras dele. Por isso, não encorajou a tomar tal decisão. Certamente, ele estava interessado nas vantagens que aquela missão lhe proporcionaria. Caso contrário, o Senhor não teria apontado logo as dificuldades. Da mesma forma, aqueles que se rendem à fé esperando encontrar facilidades, logo se decepcionarão, pois obedecer a Deus não torna a vida fácil. Além do mais, muitos decidem seguir o Salvador por pura emoção e entusiasmos. Por isso, desistem na primeira dificuldade. Contudo, sacrifício contínuo da própria vontade, fidelidade, perseverança são algumas características encontradas naqueles que de fato estão convertidos dos seus maus caminhos e possuem a fé genuína. E quantas pessoas também decidem seguir a Jesus, né? Serem servos de Deus, como obreiros, como pastores, enfim, ingressam na obra, mas por uma emoção, não porque foram realmente chamados ou porque realmente nasceram de Deus, né? Elas veem o exemplo de outras pessoas e querem. E aí, lá na frente, elas dão um enorme problema, porque uma pessoa que é nascida da carne, ela não consegue perseverar, né? Uma hora a carne vai falar mais alto e ela vai terminar caindo. Então vem os escândalos daí. Por isso que Jesus logo advertiu a ele: olha, você quer me seguir, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça, porque talvez era o desejo dele ter um palácio, que ele pudesse morar no palácio com Jesus. Se eu for um dos 12, ou se eu for formar os 13 com ele, então com certeza eu vou estar junto com ele quando ele reinar. Porque Jesus falava muito de um reino. Na cabeça deles o reino seria Israel. No 59, e disse o outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa-me que primeiro eu vá a enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos ou enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. O comentário: segue-me. O segundo homem que teve o privilégio de ser chamado para ser discípulo do Senhor Jesus colocou o pedido do mestre em segundo plano. Ele expressou a vontade de primeiro sepultar o pai, só depois servir o Senhor. Podemos pensar em duas possibilidades para entender o pedido dele. A primeira, é mais provável, é que talvez o seu pai ainda não estivesse morto. Senão, aquele homem não estaria ali, e sim cuidando dos preparativos do funeral. Nesse caso, o que ele poderia estar querendo de fato era viver com o pai até o dia da sua morte, para depois avaliar se seguiria o Salvador ou não. A segunda hipótese é que o pai deste homem já estava morto, e mesmo assim o Senhor Jesus lhe pediu para segui-lo. Em ambas as situações fica claro que a vontade de Deus deve ser prioridade em nossa vida. A resposta do Senhor mostra que nenhum anseio humano é mais importante do que lhe obedecer. Ele está acima de tudo, mesmo que isso implique em um sacrifício muito grande para os seus servos. E aí eu explico melhor, né? O que a arqueologia diz a esse respeito sobre essa passagem, por exemplo? Normalmente, quando o familiar morria, era natural que houvesse o sepultamento do corpo. Então, o corpo era perfumado e tudo, e era colocado então num túmulo, né? E ali o corpo, naturalmente, ele vai secar e vai ficar somente os ossos, né? Na nossa era também, a pessoa ela é sepultada com 3, 4 ou 5 anos, eu não sei, é retirado os ossos da pessoa. Os ossos é o último elemento a ser realmente deteriorado e muitos deles nem se deterioram. Então,
era retirada a ossuária. Depois, com essa ossuária, os ossos daquele familiar, então seria feito a sepultura do pai. Então era uma segunda cerimônia. Essa cerimônia, o familiar era colocado numa caixa, num túmulo de família. Então isso era algo normal. Então era o primeiro sepultamento em que o corpo estaria ali, né, por completo, se deterioraria. E depois, somente os ossos, a segunda cerimônia. E a segunda era a mais importante. E Jesus então falou isso para ele aqui, né? Deixa os mortos o enterrar os seus mortos, porque ele já estava sem o Pai já há um certo tempo. Então, Jesus mostrou para ele que a prioridade para aquele momento, realmente, como o bispo falou, era fazer a vontade de Deus. No 61, disse também o outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O comentário diz: mão no arado. Um terceiro homem também desejou seguir o Senhor Jesus, mas pediu um tempo para se despedir dos familiares antes de segui-lo. Ele representa aquelas pessoas que são sinceras em sua vontade de servir a Deus, porém não são capazes de renunciar àquilo em que são apegadas. Algumas até chegam a engajar na obra do Altíssimo, mas à primeira dificuldade olham para trás e abandonam a fé. Concluímos, pelas palavras do Senhor, que todos são bem-vindos à sua seara, desde que esteja disposto a sacrificar suas vontades. Assim como um trabalhador que segura o arado na lida do campo não consegue fazer outra atividade, nem serve ao Todo-Poderoso, não pode estar dividido em suas decisões. A incumbência do servo de Deus é olhar para frente continuamente, estar sempre atento à voz divina e não nutrir apenas algum por aquilo que deixou para trás. Para o Senhor é tudo ou nada. Se não for assim, esse servo não estará apto para o reino de Deus. Eu também entendo a esse respeito desse versículo da seguinte forma, que uma vez que você encontrou-se com Jesus, você não vai negá-lo. Permaneça com ele, siga esse caminho, né? Jesus é o único caminho que pode nos conduzir à vida. Então, se eu entrei nesse caminho, não vou sair mais dele. Por exemplo, um dia eu estive sofrendo, pensando na morte, minha vida era um inferno, um verdadeiro inferno. Mas eu encontrei Jesus. Aonde eu encontrei? Na Igreja Universal. A Igreja Universal, ela para mim foi uma ponte que me fez me encontrar com meu Senhor Jesus. Ela é importante para a minha vida, mas o mais importante é o meu Jesus, que ela me fez encontrar. Eu sou muito grato, por exemplo, à igreja, porque um dia ela pôde me apresentar Jesus. E hoje eu quero servir também, na mesma igreja em que eu me converti, como ponte para outras pessoas. Então, eu também estou nesse trabalho. Mesmo que você não seja um pastor, um obreiro, mas você já está nessa seara, porque você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, não abandone mais, porque o que Deus vê em nós, quando Ele olha para nós, Ele não vê em mim um título de pastor. Ele não vê em mim um título de pastor da Igreja Universal. Ele quer ver, ou Ele quer achar em mim um servo. Você pode ser servo tanto quanto eu sou servo. Então, sejamos todos servos do Deus Altíssimo, tá bom? Que Deus continue abençoando, iluminando e abençoando você. Até o próximo vídeo.